Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Então, vamos lá, né? Nós já trabalhamos na nossa aula de matemática, os números naturais, agora nós vamos trabalhar ciências, né? Como eu falei para vocês, vamos falar um pouco sobre a cadeia alimentar. O que vem a ser isso? Na natureza, nós temos organismos vivos que produzem o seu próprio alimento. Então, esses organismos, eles são chamados de autótrofos. Isso, eles produzem seu alimento por meio de substâncias de minerais como água, gás carbônico, essas coisas. Então, assim, eles conseguem produzir seu próprio alimento. São chamados de autótrofos. E nós também temos organismos que não produzem seu próprio alimento. São chamados de heterótrofos. Esses que não produzem seu alimento, eles precisam dos organismos autótrofos para poder se alimentar, certo? Os heterótrofos, eu posso dizer para vocês, são, por exemplo, vaca, gafanhotos, capivara, coelho. Eles são herbívoros. Né? Animais herbívoros, eles se alimentam de plantas. Então, através das plantas, plantas e vegetais, eles conseguem receber os nutrientes produzidos, o alimento produzidos por esses organismos autótrofos, que são as plantas, as algas, os vegetais, tá certo? Então, herbívoros se alimentam de plantas e vegetais e os carnívoros, eles se alimentam de carne. Então, os organismos que produzem seu próprio alimento são chamados de produtores, tá certo? Não esqueça. E aqueles que recebem dos produtores o alimento são chamados de heterótrofos, tá certo? São secundários, terciários ou quaternários, tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui uma cadeia alimentar. A planta aqui, ele é o produtor, ele produz seu próprio alimento, ele é autótrofo. E a borboleta vai se alimentar da planta. Então, a borboleta é um consumidor, são os consumidores, né? É um consumidor primário, tá? Porque ela é herbívora, ela se alimenta da planta, tá certo? Ela recebe os nutrientes da planta. E o sapo come a borboleta. Então, ele é consumidor secundário. O sapo é secundário porque ele é carnívoro, ele vai se alimentar de um herbívoro, tá certo? Que é a borboleta, que se alimentou da planta, tá? Recebeu os nutrientes da planta. Então, a cobra, que vai comer o sapo, é um consumidor terciário. É carnívoro, um carnívoro que come outro carnívoro, tá certo? Que foi o sapo. Já o sapo, que é carnívoro, comeu o que? A borboleta, que é um herbívoro que se alimentou da planta, não é? Então, isso é toda uma cadeia. E aqui, quando nós temos também o quaternário, depois o consumidor quaternário. Depois da cobra, algum outro animal, sei lá, um gavião, vai se alimentar da cobra, por exemplo. Então, ele representa um consumidor quaternário. No caso aqui, nós temos os decompositores. Decompositores são os organismos vivos que se alimentam de outros organismos. Assim, quando um organismo vivo ele se decompõe, ele morre, outros organismos se alimentam dele, que são os decompositores. Isso no caso, os fungos, as bactérias, não é? Pronto, se alimentam, então são chamados de decompositores. Então, quando essa cobra morrer, então os organismos desta cobra vão ser passados para os decompositores, que estão decompondo a matéria, que estão decompondo aquele organismo para tirar todos os nutrientes dela, tá certo? Então, isso aqui é um ciclo que se repete todas as vezes que os animais vão se alimentar. Quando a gente fala em animal, os seres humanos também. Eu tenho aqui outra cadeia, né? Onde tem os seres vivos, seres humanos, nós. Como acontece essa cadeia alimentar? Por exemplo, o capim faz parte da natureza. As plantas vegetais são seres autótrofos que produzem seu próprio alimento, né? Isso recebendo do calor do sol, recebendo da água, dos minerais, substâncias, gás carbônico, oxigênio, essas coisas. Então, eles são autótrofos, produzem seu próprio alimento. Então, a vaca, que é um ruminante, que ele é
um consumidor primário, eles são herbívoros, se alimentam de plantas, né? Desses produtores. Então, se alimentam de planta. Nós comemos carne, né? Somos carnívoros, comemos carne, nos alimentamos de um herbívoro, tá? Somos consumidores secundários, né? Porque o carnívoro, quando come um herbívoro, é secundário. O herbívoro, quando come a planta, o vegetal, é o primário, tá certo? Então, nós comemos carne, comemos uma vaca, por exemplo, né? Carne de vaca, de boi. Somos carnívoros consumidores secundários. Então, quando o nosso organismo morre, se decompõe, existem outros organismos que se alimentam da decomposição da nossa matéria, né? Dos fungos e bactérias. São os fungos e bactérias, são chamados de decompositores. E assim o ciclo se inicia. Esses decompositores, eles fazem esse processo de receber os nutrientes da terra. É da própria terra que as plantas se desenvolvem, né? Então, esse ciclo se chama cadeia alimentar, tá certo? Então, qualquer dúvida, voltem no vídeo para saber mais sobre isso. Então, são extremamente importantes tanto os produtores, como a natureza, né, que produz o alimento, como os que não produzem o alimento. São importantes, porque se não fosse eles, não teria como a natureza se desenvolver, né? Isso, por exemplo, a cobra é carnívoro, come um herbívoro. Se não tiver mais cobras, então como é que esse ciclo vai continuar, né? Como é que esse ciclo vai continuar equilibradamente? Não tem como. Então tem que ter um equilíbrio entre carnívoros e herbívoros, produtores e consumidores. Tá certo? Se tem um excesso de herbívoro, é porque está faltando carnívoro. Se tem um excesso de carnívoro, é porque está faltando herbívoros, né? E se falta herbívoros, existe a proliferação dos produtores, que são as plantas e algas. E assim vai. Esse ciclo tem que se cumprir equilibradamente, tá bom? Então, as atividades referentes à cadeia alimentar estão em uma folha, a mamãe vai imprimir, ou então vocês vão escrever no caderno mesmo, tá certo? A partir da conversa que a gente teve, o que a mamãe vai explicar para vocês. Então, bons estudos, bom dia para vocês. Tchau.